eu tinha 5 anos e no teste do pezinho não tinha sido detectada a doença. Então ela passou esse período, né, de 5 anos aí na luta comigo, ela, meu pai, minha família no geral. Eu me refiro mais à minha mãe porque foi ela, assim, né, que a mãe geralmente que está mais com o filho, nas vivências ali enfim, de crise, mas meu pai também foi imprescindível nessa descoberta. E aí eu sempre sentia dores, chorava muito, tinha muitas complicações e ela não sabia o que era. Ela me levava sempre na emergência, me medicava, mas a dor persistia, os inchaços, né, do baço na época, minha barriga ficava bem grande, dura, e ela não tinha um diagnóstico. Então ela ficou sofrendo muito esse período, minha família sofreu muito esse período, até que ela foi desesperada numa médica, falando que não aguentava mais tanto sofrimento, e a médica passou a eletroforese de hemoglobina, que é o exame que detecta a doença falciforme. E foi nesse teste que ela descobriu a doença falciforme, a médica, né? Então ela repetiu o teste porque ela queria ter realmente certeza de que era a doença falciforme, e quando fez o segundo teste deu SS lá. E aí foi aquela luta, né, para ir se acostumando com o diagnóstico, porque não é fácil para uma família receber um diagnóstico de uma doença que é uma doença difícil, mas no básico foi assim, no geral foi assim, a descoberta. Quando eu era criança, vou começar da infância, né, dessa parte, assim, eu tinha muitas restrições. Por exemplo, quando a gente ia na praia, eu não podia ficar o tempo todo na água como as minhas primas, minhas irmãs ficavam, porque se eu ficasse muito tempo eu sentia crises, já que a doença falciforme ela é uma alteração nas hemácias, na hemoglobina. Ao invés de ser uma bolinha redondinha, ela tem o formato de uma foice, uma meia-lua. Então, quando elas se juntam, se aglomeram, causam dores nas articulações, nos ossos, no corpo no geral. Então, eu ficava muito triste de não poder compartilhar dos momentos com todo mundo, né, que a minha família vivia, porque eu tinha que ter essa precaução. E criança a gente não entende muito, né? Então eu ficava muito triste de ver todo mundo se divertindo e eu tendo que ter mais cuidado. E na fase da adolescência eu me rebelei. Eu não queria mais ir nas consultas com minha médica, com a doutora Mercedes. Eu sou acompanhada aqui na Unifal, em Camaçari, com a doutora Mercedes, desde criança. E na época da adolescência eu falei, eu não quero ir mais, porque aquela fase rebelde de não aceitar a doença. E aí brigava, ia com cara feia para o consultório, mas ela sempre com todo amor e cuidado me acolhia. E era muito importante para o tratamento, né? Seguir as consultas, exames que a gente fazia de 6 em 6 meses para acompanhar. E a fase da adolescência teve esse episódio de rebeldia, mas que depois passou e a gente conseguiu seguir o tratamento. Então eu sempre tento levar a melhor palavra para as pessoas, né, para que elas se encorajem para seguir em frente, para não se acomodar. Eu sei que cada um tem sua realidade, né? Algumas pessoas não têm condições físicas, não têm condições financeiras de arcar com um plano de saúde, com a faculdade, mas eu sempre tento fazer com que a pessoa enxergue o potencial que ela tem de acordo com as condições que ela também tem. De alguma forma ela vai conseguir sair da zona de conforto, digamos assim, e conquistar sonhos, conquistar metas, objetivos. A gestação foi ótima, assim, eu não tive nenhuma intercorrência por conta da doença falciforme de início, né? Fiquei gripada, tive algumas coisas assim, mas nada referente à doença falciforme. Passei 7 meses bem. Quando chegou nas 29 semanas, eu comecei a sentir algumas coisas, calafrio, dor na perna, dor de cabeça, muita moleza, fraqueza. Eu falava com minha médica, minha hematologista e o obstetra, e eles falavam a medicação, mas como não passou, minha médica falou, melhor você ir na emergência. Chegando lá no Hospital Português, eu fui atendida, fiz os exames, ultrassom, os exames de sangue realmente apontaram que eu estava hemolizando. Fiquei internada, fiz os exames, nos primeiros dias eu fiquei bem, mas logo no 3º dia, na verdade, eu já descompensei muito, fui para a UTI, e da UTI eu tive muitas complicações. De início não foi complicação da doença falciforme, eu tive uma doença rara chamada esteatose hepática aguda, gravídica,
E eu tive num nível assim muito, muito grave. Ela acomete o fígado e as minhas taxas do fígado foram para 5.000, quando o normal é 20. Então nenhum médico acreditava que eu ia sobreviver, né? Mas o diagnóstico só veio depois do parto. No início eles achavam que era síndrome de HELP ou esteatose. E eu também estava com derrame na pleura, com hemorragia, distúrbio de coagulação, meu sangue não estava coagulando direito. De início foi isso. Aí depois eu tive meu filho, né? Fui entubada no parto, não assisti o parto, não tive aquele primeiro contato com ele. Ele nasceu sem respirar, foi reanimado por 10 minutos. Depois foi direto para a UTI, enquanto eu estava praticamente indo com Deus. Mas minha mãe assistiu o parto, né? Ela ficou na sala de parto e ela orava constantemente, assim. Os médicos balançavam a cabeça, sinal de negativo, de que provavelmente eu não sairia dali. Mas minha mãe o tempo inteiro orava, perseverava em oração mesmo. Falava, não, eu só vou sair daqui com minha filha. Eu falo, não é fácil. Se você quer ser mãe, você tem que saber que tem muito risco. Gente, se você quer fazer algo, faça. Mas converse primeiro com o seu médico, porque só ele sabe do seu quadro, das suas especificidades. Então é isso, né? A doença falciforme, ela traz muitas complicações, muitos momentos ruins, mas a gente tem que aprender a lidar sempre e não desistir. Com paciência, com perseverança, a gente consegue sim. A gente tem capacidade, como todo mundo, só temos algumas limitações. Então, se a gente se abrir para a vida, se a gente sair um pouquinho desse lugar, né, de conforto, porque eu sei que é difícil também sair com medo de sentir dor, com medo de sentir alguma crise. A gente pode se surpreender com o que a vida tem pra gente.